sempre mostra que o país está voltando ao rumo, né? A política internacional do Lula sempre foi gigantesca, então coloca o país que estava no obscurantismo, esquecido em razão de um presidente da República que foi uma vergonha nacional, para recolocar o país como protagonista da história. Estava demorando para isso voltar a acontecer, né? Depois que o Bolsonaro fez, né, professor? Estamos sentindo falta ali, né? Eu diria que nós conseguimos retornar ao trilho mais rápido do que era previsto. Houve mudanças que catapultaram essa velocidade do trem-bala da história, porque, se imaginar, outro dia nós estávamos vivendo os efeitos de uma fraude judiciária, numa intervenção internacional que, após o impeachment da Dilma, que um golpe parlamentar gerou a prisão fraudulenta do Lula e a eleição do Bolsonaro. A Vaza Jato e os efeitos do bolsonarismo fizeram com que o Supremo Tribunal Federal tomasse consciência do risco à democracia e os ataques à Suprema Corte, e nós conseguimos de uma maneira muito rápida fazer isto. Nós podemos, às vezes, não nos dar consciência de quão rápido foi. E o seguinte, e do tamanho da vitória que foi a derrota eleitoral do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro ganhasse a eleição, nós poderíamos ter 10, 20 anos para conseguir voltar à normalidade. Portanto, todo dia devemos ter consciência disso e comemorar isso. A decisão da questão do AP hoje, se a gente for comentar direto, é, na verdade, um cabo de guerra. Veja, o que é, na verdade, esses momentos históricos em que o novo e o velho, né, em que as forças vão coexistindo. Nós tivemos o dia 8 de janeiro, quase catapultamos a história do país. Estamos vivendo um julgamento da Suprema Corte, e aí digo a vocês todos, sobre os comentários de que a decisão do Supremo Tribunal Federal de 15 a 17 anos foi um exagero, uma afronta à proporcionalidade, coisa nenhuma. Não há bem jurídico mais relevante depois da vida no status jurídico do país do que a democracia. As penas fixadas pelo Supremo são comedidas. Se você tem penas que vão de 5 a 12, você tem pessoas que tomaram 6 anos de um crime, 6 anos no outro, para chegar a 17. Então é o seguinte, penas comedidas. Quando chegar a vez do Bolsonaro, que pode chegar e deverá chegar, nós veremos penas maiores em relação a isso. E o que nós estamos vendo hoje na decisão do Toffoli, você veja que há uma sequência. Nós precisamos entender o que é a sequência que está ocorrendo dentro do judiciário brasileiro, que está representando uma questão histórica. Veja o que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, na resistência ao golpe, né? O Alexandre de Moraes muito bem conduziu essa resistência dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E a anulação do julgamento do Lula na turma, a grande discussão que houve no plenário da Suprema Corte relacionada à tentativa de anularem a decisão do Lula. E hoje nós estamos vendo essas novas fases desse avançar na tentativa de colocar o trem no prumo, no trilho novamente. Então, você teve uma decisão anulando as provas decorrentes da leniência da Odebrecht semana passada, e essa semana já o seguinte,
o TRF reagindo, afastando o Apio, que é o primeiro juiz independente que assumiu a 13ª Vara. Eu tenho repetido, foi o único juiz que inadmitiu tortura ali naquela Guantánamo. Primeiro juiz a despachar fora o Moro foi o Apio, quando ele garantiu ao Paulo Roberto Costa tomar banho de sol. E tomar banho. Então, ele é o primeiro juiz independente a esse esquema lavajatista. E, por isso, o que a decisão hoje mostra? Que é o seguinte, que a reação do TRF a tentar criar um esquema de blindagem ao Moro e ao Dallagnol, que é manter o chefe numa situação de que ele não conte os esquemas da Lava Jato. A Lava Jato queria impedir o Tarca Duran de fazer as denúncias. Ele permitiu. A reação do TRF foi afastá-lo, anular tudo que ocorreu em relação a ele, dizendo que ele seria suspeito. Suspeito por quê? Porque deu provimento, deu andamento às denúncias. O TRF, que nunca admitiu a suspeição do Moro, só foi reconhecido no Supremo. Então, o Toffoli hoje diz o seguinte, olha, eu anulo essa decisão, o Apio não é suspeito. Aliás, os desembargadores tomaram decisões contra o Supremo Tribunal Federal, e essa é a afirmação dele, contra o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo manda não prender o Tarca Duran, o TRF afronta o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu anulo e mantenho as decisões do Apio. Em breve, e é o que se espera, o Apio será devolvido à jurisdição. Há um cabo de guerra entre a 13ª Vara lavajatista, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria lavajatista, e o Supremo Tribunal Federal tentando recolocar no prumo judicialmente o país, porque todos esses conflitos virão através do judiciário. Falei demais já. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu só lembrar aqui o que o Toffoli fez. Ele anulou a suspeição do Apio, decidida pelo TRF4, suspendeu também a PAD, né? O processo administrativo disciplinar que corria contra o Apio no TRF4. Agora o Apio vai acionar o TRF4 para voltar para o cargo também. Ou o Supremo. O Supremo. Ou o Supremo. Eu não sei qual a estratégia da defesa, mas o fato é o seguinte, a consequência é evidente se o Toffoli entende que o procedimento é ilegal e o suspende, a consequência natural será a anulação do procedimento e a devolução do Apio à sua jurisdição.